A paz do Senhor, amados irmãos, Presbítero Fábio aqui falando, e nós daremos continuidade ao nosso projeto da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estaremos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, Nesse vídeo, nós faremos uma introdução geral ao livro, Serão algumas palavras sobre a natureza do livro, seu autor, a data da composição da obra, o seu propósito, e faremos um breve resumo do primeiro capítulo de Atos, que é o capítulo que nós teremos a nossa primeira aula. Vamos lá? Bom, primeiro, sobre a natureza do livro. Atos é um livro único em todo o cânon do Novo Testamento, Os livros antes dele são os evangelhos, Os evangelhos representam por si próprio um gênero literário, talvez criado pelo evangelista Marcos, Pelo autor Marcos. Os livros depois de Atos, as epístolas, elas seguem as estruturas do gênero epistolar, como era praticado naquela época. O livro de Apocalipse, que é o que vem em seguida, é um exemplo, com certeza, o mais influente da literatura apocalíptica, que circulava naquela época entre os judeus e também entre os cristãos. Contudo, o livro de Atos não se encaixa em nenhuma dessas categorias, pois ele não é evangelho, não é epístola e nem tampouco apocalíptico. Ele é diferente de todos os livros, já que na verdade é uma sequência de um dos 4 evangelhos, Devido à ordem atual do Novo Testamento, em que o Evangelho de João aparece entre o livro de Lucas e Atos dos Apóstolos, nós tendemos a perder essa conexão entre os dois livros, entre o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Mas eles são 2 volumes de uma obra só, Demonstra-se essa ligação na dedicatória dos 2 livros para Teófilo, e na referência no primeiro relato em Atos 1.1. Então, quanto à autoria desse livro, a tradição eclesiástica não tem dúvida de que o autor é Lucas, O mesmo que escreveu o terceiro evangelho. Pode parecer algo simples assim, Mas até mesmo o título do evangelho, Evangelho segundo Lucas, como os outros títulos dos livros do Novo Testamento, eles foram acrescentados somente no século II, O século II vai do ano 101 depois de Cristo até o ano 200 depois de Cristo. Por volta lá do ano 170 depois de Cristo, período dos extensos escritos de Irineu, um grande apologeta, e tendo sido discípulo de Policarpo, Irineu, discípulo de Policarpo, e Policarpo, discípulo do apóstolo João, Então estamos a um pouco mais de 70 anos após a morte do último apóstolo, 170 depois de Cristo, Nesse período, Irineu nos deu um dos primeiros testemunhos da afirmação dos 4 evangelhos canônicos, Então, em um livro de Irineu, ele mencionou os 4 evangelhos que a gente tem hoje, E dentre eles, ele mencionou o evangelho segundo Lucas, Então ali a gente já tem uma prova muito perto ali da época dos apóstolos de que o evangelho seria o evangelho escrito por Lucas, É também dessa mesma época o Cânon Muratoriano, O Cânon Muratoriano é um documento anônimo, Que faz uma relação quase completa dos nossos atuais livros do Novo Testamento. E lá ele menciona o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, Ele data precisamente da época ali de 170 depois de Cristo. Bom, agora, qual é o propósito do livro de Atos, O livro não declara ser uma narrativa detalhada de tudo o que aconteceu, Ele não nos informa quando ou por que determinada pessoa se ajuntou ao grupo ou o deixou. Então, ser um livro de história do início da igreja, não, porque faltam muitos detalhes, Digamos que o propósito do livro seja registrar os atos dos apóstolos, como o próprio título do livro fala, Ocorre que, afora a lista dos 12 apóstolos, lá no capítulo 1, Lucas discorre apenas a respeito do ministério de Paulo e João. Por exemplo, ele menciona, Paulo, Pedro e Paulo, Então ele vai discorrer mais sobre esses 2 apóstolos. Mas, tendo em vista o contexto em que o autor estava, segundo Henrique Peixe, o autor atende ao propósito de edificar e encorajar os cristãos naquele tempo. A ênfase que Lucas quer dar é de que todas as lutas e conflitos só foram vencidos e suportados não pela simples coragem dos primeiros cristãos, mas sim por uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida dessas pessoas e através delas, O que possibilitaria essa missão deixada por Cristo. Quanto à data de composição, qualquer data entre o ano 60 e 100 depois de Cristo é razoável.
A não ser que Lucas pretendesse escrever um terceiro livro, né? Uma hipótese que é pouco aceita. Lucas escreve sua narrativa até o momento em que os eventos ocorreram, né? Lucas não dá nenhum resultado do que aconteceu com Paulo, né? Talvez o livro tenha sido completado sem esse desfecho. Não, segue-se que Paulo, então, depois do livro de Atos, ele foi solto, né? Assim ele escreveu em 2 Timóteo 4, 16 e 17. Ele escreveu assim, ó: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Essa primeira defesa é aquela que termina lá o livro de Atos dos Apóstolos, né? Antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Então aqui Paulo está falando que nessa primeira prisão, que é exatamente lá onde termina o livro de Atos, ele foi solto, né? Foi livre da boca do leão. Em seguida, Paulo viajou para lugares como Creta, como ele registrou em Tito 1.5, né? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Depois ele foi para Nicópolis, e ele em Título também escreve isso, né? Tito 3,12. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Também esteve em Troade, pois em 2 Timóteo 4,13 está escrito assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Pelo versículo 20 desse mesmo capítulo 4, Paulo ainda esteve em Corinto e Mileto. Observe a leitura. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Então ele foi preso uma segunda e última vez em Roma. Essa segunda epístola a Timóteo foi escrito neste momento, né? Este capítulo 4, ó, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Era um momento entre 64 e 68 depois de Cristo, perto do fim do reinado de Nero, e a tradição registra a morte de Paulo junto à estrada de Ostia, né? Que era fora da cidade de Roma, né? Por Lucas não ter registrado esses acontecimentos, bem como a perseguição iniciada em 64, após Nero acusar os cristãos de terem colocado fogo em Roma, a destruição do templo em Jerusalém no ano 70, né? Lucas não menciona isso em Atos dos Apóstolos, né? São eventos de extrema magnitude, muito provavelmente Lucas deve ter completado o livro de Atos nesse momento, antes de ocorrerem esses fatos, né? Então uma data provável para a escrita do livro de Lucas, de Atos dos Apóstolos, é uma data entre 62 e 63 depois de Cristo, né? Agora, quanto ao texto em si, né, nos primeiros 2 versículos, né, Lucas escreve uma introdução que serve de ponte entre o seu evangelho e Atos, né? Ele registra que Jesus apareceu aos apóstolos durante o período de 40 dias e lhes deu instruções preparativas para a tarefa que lhes estava determinada. Essas instruções consistiam em aguardar em Jerusalém o batismo com o Espírito Santo, né? Os discípulos perguntaram a Jesus quando é que ele restaurará o reino a Israel. Jesus lhes disse que o Pai prefixou o tempo e a data para o estabelecimento do reino e que eles receberão poder divino para serem testemunhas de Jerusalém e até os confins da terra, né? Serem testemunhas de Jesus, né? Então Jesus sobe aos céus enquanto os apóstolos contemplam. Em seguida, 2 anjos anunciam que Jesus voltará do mesmo modo como eles estavam vendo Jesus subir, né? Do Monte das Oliveiras, os apóstolos retornam a Jerusalém. Eles reúnem-se numa sala no andar superior, que é o cenáculo, né? E revelando unidade em constante oração, juntamente com algumas mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele, né? Então, num certo momento, Pedro se dirige a um grupo de cerca de 120 crentes ali reunidos, né? E fala, né, que cumprindo a escritura com relação a Judas, né, estabelece também a necessidade de se eleger um substituto para preencher a vaga e que esse substituto deve satisfazer aos requisitos, né, para ser apóstolo, né? E ele vai falar então dos requisitos, né? O grupo propõe 2 nomes, né? Pede ao Senhor a oração que eleja um deles e lança sortes, né?
Matias é eleito e acrescentado ao número dos 12 apóstolos. Bom, esse é o contexto, né, da nossa primeira aula. Em seguida a gente vai ter um vídeo sobre o comentário desse primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Amém, irmãos? Vamos à nossa EBD e vamos, em nome de Jesus, aprender bastante e colocar em prática. Amém? A paz do Senhor.